estava sendo criado, tinha essa linha de pesquisa com as baleias jubarte, e aí essa linha de pesquisa acabou se tornando um projeto independente, né? Uma coisa para apenas as baleias, isso em 88. Então, a gente já fez 30 anos, em 2018, a gente está com 32 anos de projeto, e o Instituto Baleia Jubarte surgiu depois, em 96, lá em Caravelas também. Para quem não sabe, Caravelas é o ponto do continente mais próximo ao arquipélago de Abrolhos, então a nossa sede do projeto é lá, e a sede do Instituto Baleia Jubarte é lá, desde 96. O Instituto é como se ele fosse, ele faz a parte burocrática do projeto. Então, o projeto ele é a parte prática, então o projeto é o que a gente faz, né? E o Instituto é como se fosse como a gente consegue fazer o que a gente faz. Então, por exemplo, a gente conseguiu o patrocínio da Petrobras em 96, quando a gente criou o Instituto. Então, com a criação do Instituto, a gente teve quem fomentasse o projeto, então a gente podia concorrer a editais de patrocínio, etc. Então, desde a criação do Instituto, a gente conseguiu o apoio da Petrobras, e aí a gente continua em atividade desde então. Então, o Instituto ele é a parte burocrática e o projeto é a parte prática. E aí o projeto agora a gente tem, além da nossa sede em Caravelas, a gente tem também a base de Praia do Forte, que está lá desde 2000, e a base de Vitória, que é de 2019. Então, a base de Vitória acabou de fazer um ano, em janeiro, e então a gente está com essas 3 bases. Acho que esse é um geralzão. Bem geralzão, bem geralzão. Muito maneiro. E aí eu estou com uma dúvida. Vocês estudam só a baleia jubarte? A baleia jubarte é a nossa espécie bandeira, é a espécie que a gente mais se dedica, mas a gente acaba fazendo estudos com outros cetáceos também, basicamente outros cetáceos. Então, a gente tem o Instituto Baleia Jubarte, ele tem o projeto Baleia Jubarte, mas ele tem outros projetos também. Então, a gente também trabalha com a toninha, né, que é um odontoceto, é um golfinho, muito ameaçado, um dos mais ameaçados, né? Então, a gente tem um projeto com eles, a gente tem um projeto Boto Cinza, que é um outro odontoceto, né, que tem uma área bem costeira, né, um hábito muito costeiro que a gente tem também. A gente tem projetos de observação de bordo, né, para outros cetáceos além da baleia jubarte. Então, a baleia jubarte é a nossa principal espécie, mas por proteger ela, a gente acaba, por extensão, protegendo outras espécies, e a gente também foca em algumas outras espécies em projetos paralelos. Poxa, que maneiro. E, assim, você pode, assim, dar um panorama geralzão das espécies que você já conhecem, assim, de baleias e dar um panorama específico de cada uma das situações, como é que tá, se tá em um risco muito alto de extinção, se tá em recuperação. Vocês viram isso, né? Uma moto. Beleza. Pode dar esse Tá, panoramazinho pra gente? Tá, ó, eu não tenho informação em todas as espécies, porque são quase 90 espécies de cetáceos que a gente tem no mundo, né? E no Brasil, a gente tem mais ou menos metade. Então, a gente tem pelo menos 46 espécies de cetáceos aqui no Brasil. Então, são muitas espécies, né? A baleia jubarte, que é a nossa estrela, né, vamos dizer assim, ela já saiu da lista de animais ameaçados de extinção. No mundo, a espécie baleia jubarte, desde 2008, não é mais uma espécie considerada em extinção. No mundo. E no Brasil, né, a população brasileira também já saiu do risco de extinção desde 2014. Então, a gente já tem 6 anos em que a baleia jubarte brasileira não é mais considerada um risco de extinção. Ela é quase ameaçada, o que quer dizer que ela ainda tem várias ameaças, então ela está em risco, mas ela não está mais no risco de desaparecer. Então, isso para a baleia jubarte, né? A gente tem várias espécies que frequentam ou frequentavam a costa brasileira. A gente tem as orcas, por exemplo. Então, as orcas, elas não são super abundantes na costa brasileira, mas elas acontecem. Então, geralmente, pelo menos na costa sudeste, lá até na Praia do Forte tem registro também das orcas vindo visitar a costa brasileira em grupos pequenos, mas elas vêm também. A gente tem o boto cinza, né, que é uma espécie também ameaçada, que ela tem um hábito mais costeiro. As toninhas, como eu falei, que é uma espécie muito ameaçada. A baleia azul, ela já foi vista na costa brasileira e ela é vista raramente na costa brasileira. Ela já foi muito abundante aqui, mas depois da caça elas praticamente sumiram. Então, de vez em quando elas são avistadas, mas com uma frequência baixa e em números muito pequenos também. Mas a gente tem as espécies, por exemplo, como a baleia piloto, que não é uma baleia em si, né? Ela é um odontoceto e que ela tem uma frequência grande também. Então, é difícil assim falar especificamente do quadro de extinção ou não de cada espécie, né? Porque o foco maior mesmo é na baleia jubarte. Mas não sei se deu para ter uma
uma visão geral. A gente tem cachalotes também na costa brasileira, mas as cachalotes, elas têm hábitos muito profundos, né? Elas não são animais costeiros, então é muito mais difícil você ter essa visualização, mas elas estão aqui na costa. A gente tem as baleias de Braide também, que também são animais que não têm uma abundância muito grande de população aqui na população brasileira, mas elas têm elas estão principalmente na costa do Rio de Janeiro e São Paulo, elas são vistas, inclusive tem um projeto Braide do Brasil. Tem a baleia franca, né, que é uma baleia vulnerável ainda, que também está aqui frequentando a costa brasileira, principalmente ali em Santa Catarina, que é onde tem o projeto Baleia Franca, né? Então, existem várias outras espécies de cetáceos que estão aqui, como eu falei, são 46 no mínimo na costa brasileira, então é um pouco difícil, né, a gente prestar muita atenção em cada uma. Né? As 45 espécies de baleia, eu nem sabia que tinha tantos. Achei que demais. Sim. Mas você pode, assim, dizer algo que talvez a galera fica meio se preocupando? Por que a gente deveria, assim, se preocupar com a situação das baleias agora, atualmente no mundo? Por que elas são importantes? Não, as baleias jubarte, não só as jubartes, né, mas os cetáceos, as baleias em si, elas são animais extremamente preciosos, tanto para os seres humanos quanto para o ambiente em que elas vivem, né? Ecologicamente, elas são consideradas espécies guarda-chuva, né? Que são espécies que elas acabam protegendo outras espécies que são dependentes dela direta ou indiretamente, né? As baleias jubartes, por exemplo, elas podem chegar a 16 metros e pesar 40 toneladas, né? Então, imagina quando um animal desse morre, a quantidade de animais que conseguem se alimentar dessa carcaça, né? Então, tanto eles se alimentam da carcaça quando ela ainda está bastante carnuda, né? Mas ela vai descer, ela vai poder afundar e aí vai chegar em zonas onde não tem luz. E se não tem luz, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem produção primária. Então, são áreas onde tem uma escassez muito grande de alimentos. E aí, de repente, né? Imagina uma baleia de 40 toneladas chegando nessas áreas onde as espécies, né, não têm uma escassez de alimento muito grande. Então, inclusive, tem espécies que só ocorrem nas carcaças de baleias. Então, são espécies que coevoluíram nas carcaças de baleia. Então, são muitas espécies diferentes que se alimentam. Então, a gente tem peixes, tubarões, muitos invertebrados, né, bactérias. Então, tem muita coisa que vai estar se alimentando ali da baleia. Tem até gente que fala que é a vida após a morte, né? Porque as baleias, elas vão viver mais ou menos 60, 70 anos. E aí, quando elas morrem, elas ficam... eu vi um estudo que era mais ou menos 2 anos para poder a carne ser retirada, os animais comerem a carne, mais 2 anos para tirar o restante mesmo, para deixar só o osso, e décadas para o osso ser decomposto por outras espécies. Então, ela vive muitos anos, né, se alimentando e fazendo suas atividades, e depois ela fica muitos anos alimentando outras espécies, né? Além disso, elas são animais que elas são sequestradores de carbono, né? A gente sabe que todos os seres vivos eles são feitos basicamente de carbono, então imagine um animal de 40 toneladas, né, basicamente de carbono. É um carbono que não está na atmosfera, ele está sendo incorporado no corpo desses animais. E aí, quando elas afundam, né, esse carbono ele não vai voltar para a superfície, ele vai demorar a voltar para a atmosfera. Então, elas também sequestram esse carbono. Inclusive, acabou de sair um estudo, né, que com as questões de serviços ecossistêmicos que as baleias produzem, né, são cerca de 80 bilhões de dólares, né, que estão sendo, desculpa, eu não sei se são dólares ou se são reais, mas é bastante dinheiro, né, que está sendo produzido através de serviços ecossistêmicos, né. E ela também tem uma importância, por exemplo, o cocô dela também é usado como se fosse um fertilizante das águas, né? A gente sabe que o fitoplâncton, né, que são microalgas, estão ali produzindo oxigênio, e aí as baleias meio que fertilizam para o fitoplâncton poder pegar esses nutrientes, né? E aí produzirem mais oxigênio. Então, boa parte do oxigênio também que está sendo produzido, as baleias estão ali ajudando através de seus excrementos, né? E financeiramente também elas são importantes, porque o turismo de observação de baleias gera bilhões de dólares também anualmente. Então, a gente consegue, através da preservação delas, né, mantendo o animal vivo e levando as pessoas para verem as baleias. A gente tem esse processo de educação, esse processo de sensibilização das pessoas, mas também a gente tem essa questão em que elas também geram renda, né? Então, elas têm importância tanto financeira quanto, né, mais ainda, ecológica. E a importância ecológica, ela também acaba sendo uma importância financeira, porque elas estão provendo serviços para os seres humanos. Então, elas são animais que são extremamente importantes na luta contra as mudanças climáticas que a gente está enfrentando, né? E para a saúde dos oceanos. E, claro, que a saúde dos oceanos reflete diretamente na nossa saúde, né? Então, elas são animais realmente que elas precisam ser mantidas, elas precisam ser protegidas, né? Elas precisam estar no ambiente delas.
E tinha mais uma pergunta, é que agora você falou de turismo, agora eu vou perguntar essa aqui um pouquinho mais específica. Quando você fala de turismo, você quer dizer turismo, ecoturismo, né? Aqueles são abertos. Ah, Sim, sim. tá. É que eu pensei, tipo, naqueles Sem parques de baleias tanques. que todo mundo Não, acaba. sem tanques. Sem tanques, sem Turismo tanques. sem tanques. É Justo. ecoturismo porque você Importante. subir no, não, turismo sem tanques. É a gente subir no barco, ir para o mar e tentar ter a sorte de encontrar as baleias. E aí, se você encontrar as baleias, o barco pode aproximar dentro das normas do IBAMA, né? Então tem normas, as normas não são nossas, a gente ajudou porque a gente tem o conhecimento sobre as baleias, então a gente repassa esse conhecimento para a tomada de decisões, né, para ações de políticas públicas, enfim. Então, existem normas do IBAMA, algumas delas, por exemplo, você não pode aproximar a menos de 100 metros. Então, se você vê o grupo das baleias, a aproximação tem que ser 100 metros no mínimo, aliás, no máximo. E aí a gente tem que aproximar pela lateral, então essa aqui é o grupo de baleia, aqui é a minha embarcação. Então a gente tem que aproximar pela lateral para poder acompanhar o grupo das baleias ali. A gente não pode nem interromper o curso delas, nem persegui-las, tá? Então sempre pela lateral. E aí a gente tem 30 minutos com cada grupo. Então a baleia, ela pode, como ela está livre, a gente não pode interromper ela pode se aproximar do barco se ela quiser, ela pode se afastar do barco, ela pode ir embora. Então, elas têm que estar livres para poderem decidir se elas estão afim ou não de ficar com o barco. Às vezes acontece elas não quererem, mas às vezes acontece elas aproximarem, ficarem curiosas, virem ver o barco de perto. Então, quando a gente fala de turismo, é um turismo extremamente responsável e respeitoso com os animais, né? Não é, a gente não vai pegar uma baleia e botar no tempo, tá bom? E eu ia te perguntar, assim, quando a gente pensa em impactos antrópicos nessas espécies, né, de cetáceos, assim, além da caça, que é algo obviamente danificante, né? Quais são as principais preocupações de vocês quando a gente fala de impactos humanos? Então, tem muitas ameaças ainda para as baleias, né? Boa parte delas são ameaças geradas por seres humanos, né? Por exemplo, a poluição sonora, elas são animais, não sei se vocês sabem, mas as baleias de baço, elas também são conhecidas como baleias cantoras. Inclusive, a gente acabou de lançar um vídeo chamado Cantos que Encantam, né? Que está lá na nossa página também no Facebook e no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada, que é sobre o canto das baleias. Então, as baleias de Bartels são conhecidas como baleias cantoras, o que quer dizer que elas usam o canto para se comunicar, cantos e vocalizações, e também elas se ouvem muito bem, então elas têm um aparelho auditivo muito sensível. Então, se a gente coloca um barulho muito grande na água, que a gente sempre faz isso, né, com grandes embarcações principalmente, ou com treinamentos navais, essas coisas que fazem muito barulho dentro da água, isso pode tanto estressar os animais, porque eles são muito sensíveis ao som, quanto danificar mesmo o aparelho auditivo, né? E elas não conseguirem se comunicar, portanto, não conseguirem encontrar parceiros, por exemplo. Então, a poluição sonora é um problema muito grande. A vantagem da poluição sonora é que a partir do momento que a gente para de produzir o ruído, o problema acaba, né? Então, ele é um problema, vamos dizer, relativamente simples de ser resolvido, porque é só a gente parar de emitir o ruído, né? A poluição é um problema também grande, né? Claro, elas precisam de ambientes limpos. No caso das baleias de Bart, elas não se alimentam na costa brasileira, elas só vêm para cá reproduzir. Então, como elas não estão numa parte, não estão numa parte do país, aliás, elas não vêm se alimentar na área do país, na área mais civilizada, né, que é onde tem uma quantidade maior de pessoas. Então, a chance, por exemplo, de você encontrar uma baleia de Bart encalhada na costa brasileira porque ela engoliu uma sacola de plástico é muito pequena, porque elas não se alimentam aqui, elas se alimentam nas águas muito frias da Antártica, né, da subantártica, no caso da nossa população, e aí lá elas se alimentam de crio. Então elas não vão confundir o crio com a sacola de plástico, mas a gente sabe que o plástico ele não desaparece, né? O plástico ele vai virando microplástico, então ele não some, ele só deixa de ser visível, né? Mas as partículas vão estar suspensas na água e o crio, que é o principal alimento da baleia de Bart, ele é um filtrador, então ele vai comer pequenas partículas que estão na água, né? E aí, se o microplástico estiver ali, o crio pode estar ingerindo esse microplástico e as baleias, quando forem ingerir o crio, acabarem ingerindo esse microplástico também. Já tem estudos também que mostram que elas estão sendo atingidas pelo problema do microplástico indiretamente porque elas se alimentam de alguém que se alimentou do microplástico. Então, a poluição também é um problema, né? O aquecimento global, o crio, que é o principal alimento dela, eles precisam estar ali embaixo das calotas polares para poderem se reproduzir. Então, eles vão se alimentar de pequenas algas embaixo do gelo. Então, se a gente perde essas camadas de gelo, a gente pode perder também o crio, e aí que é a principal fonte de alimento delas. Então, elas acabam ficando sem alimento também.
O emale, né, é um problema muito grave quando elas ficam presas em redes de pesca, principalmente redes que são consideradas redes fantasmas, que são redes que são ou elas se desprendem e aí elas ficam boiando, ou elas acabam sendo abandonadas mesmo. E aí qualquer animal, não só a baleia de Barth, mas outros animais grandes. Acho que cortou um pouquinho. Vamos esperar ela voltar. Ela cortou pra todo mundo ou foi só pra mim? Acho que foi a internet dela, gente, que ela disse que já tava ruim. É que tem um pessoal que entrou depois e não sabe que coisa. Vamos ver se ela volta, vamos esperar um tempinho. Tururu. Galera, eu vou tentar me reconectar aqui com ela por e-mail, né? Porque eu só tenho esse contato com ela. Aguentem um pouquinho, tá? Gente que entrou agora, só avisando vocês que o papo tava rolando, tá? Normalmente. O problema é que a internet da Isa caiu. Isa é convidada do projeto Baleia de Bart. Eu tô rouca, peraí. E a gente tá aguardando ver se ela volta. Eu tô tentando contatar ela e, enfim, se quiserem aguardar. Ai, tem gente que quer. Assim eu fico com vergonha, calma aí. Oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Mayumi, tá? Eu sou de Santos. E é que não tem muito o que falar de mim. O que vocês querem saber de mim? Eu sou uma adolescente levemente entediada na quarentena. Aí eu pensei, pô, e se eu chamasse uma galera para conversar sobre ciência e preservação ambiental, que é um mundo que eu me interesso bastante. E acabei encontrando uma galera assim que realmente tipo respondeu e falou, bora. E estão rolando até então. A gente vai ter papos até dia 6 de maio, provavelmente até depois, dependendo das pessoas que me responderem. E é isso. Eu tenho 19 anos, se vocês querem saber. Eu tenho cara de 12, mas eu tenho 19 anos.
Dona Isa voltou. Amiga, então, você quer dizer, Rafa, conversa. Gente, vocês podem ligar o microfone se vocês quiserem falar comigo, tá? É que eu. Peraí que eu trolei aqui. Enfim, vocês podem desmutar o microfone se quiserem conversar, assim, sabe? Enquanto a Isa tá configurando os. Cheguei, voltei, tô Oi, aí. Isa. Eu já te respondo depois, tá, Tá viva? Rafa? Tamo. Tá viva. Tá, voltei. Não sei o que aconteceu, mas eu tive que fazer um outro login. Enfim, vamos continuar. Acho que era aquilo sobre as ameaças. Acho que foi um bom resumo. Tranquilo. Deixa eu só. Peraí que eu tenho que pegar as coisinhas aqui. Rafa, então, você quer. Depois você me fala se você quer saber sobre as conversas que já foram e que estavam sendo gravadas ou as novas. Porque tô no Instagram, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e eu tô pensando em colocar as conversas que já foram gravadas no YouTube. Eu não sei que plataforma vocês preferem. Depois você me fala. Calma aí, Isa, que eu vou achar as perguntinhas que eu tinha feito aqui. Calma aí. Achei. Então, amiga, eu tava perguntando, assim, a gente falou de todas essas questões mais no geralzão, né, sobre essas ameaças antrópicas mais no geralzão no mundo, mas no Brasil tem algum tipo de preocupação específica que vocês têm? Tipo, sei lá, caça ilegal, eu não sei que tipo de predação humana tem atrás das baleias aqui no Brasil, né? Porque é diferente de, sei lá, no Japão, onde a galera caça para comer. Então eu queria saber como é que é aqui no Brasil. Aqui a gente não tem ameaça da caça, a gente, pelo menos não para as baleias de Bart, né? As pessoas não têm mais esse hábito de pescar as baleias e isso é um pouco difícil, né? Da gente não ficar sabendo, no caso de uma baleia de Bart, né? Mas a gente sabe que tem com outros pequenos cetáceos ainda a gente tem um problema grave com pescas acidentais, né? Que não são tão acidentais, na verdade, né? Mas é o bycatch, né? Que é quando você vai tentar pescar uma coisa e acaba pescando outras espécies que não eram o seu alvo, né? Então isso acontece com pequenos cetáceos. A gente tem a questão com interação com embarcações, né? Com grandes embarcações. Então a gente já tem também políticas públicas para isso, por exemplo, em época de reprodução de baleia de Bart, as rotas de grandes embarcações de celulose, por exemplo, né, grandes embarcações de carga, a rota ela é alterada por conta da presença das baleias de Bart. Então, acho que essa é uma das preocupações. E o EMALE, né, a questão da interação com as redes de pesca também, que ainda continuam sendo, acho que uma questão grande no mundo todo também, e no Brasil não é diferente. Acho que eu podia destacar essas duas, eu acredito. E como é que, quando a gente fala de tecnologia, de pesquisa, das coisas que o projeto Baleia de Bart faz, né, no geral, como é que tudo isso vem ajudando vocês na questão da preservação das baleias? Desculpa, eu não entendi o começo da pergunta. Como a Perdão, tecnologia ajuda a gente na a conservação? tecnologia e É a essa que é a questão pergunta? a tecnologia e a pesquisa que o projeto Baleia de Bart vem fazendo tudo no geral, como é que essas ferramentas novas estão ajudando vocês na questão da preservação das baleias? Então, eu acho que a gente trabalha muito. Tudo que a gente trabalha em várias. A gente é uma instituição em questão de quantidade de pessoas relativamente pequena, mas a gente consegue ter uma equipe diversa e a gente trabalha em várias vertentes diferentes. E eu acho que todas essas. É como se assim, por exemplo, a gente trabalha com a pesquisa, porque a gente precisa ter a informação sobre as baleias. Então, é claro que na questão da pesquisa, a tecnologia ela vem ajudando muito. Por exemplo, ultimamente a gente tem usado o drone, né, que é desde 2018 que a gente começou a fazer o estudo do drone, e o drone ele veio revolucionar, assim, as informações que a gente tem. O drone ele facilita muito a coleta de dados, né, que a gente faz. Por exemplo, atualmente a contagem que a gente faz para as baleias a gente faz através de um sensor aéreo. Então é um avião, né, que tem que sobrevoar uma certa área num certo ângulo, enfim, para poder contar a quantidade de baleias e depois fazer uma projeção estatística para a gente poder fazer um apanhado geral da população
que a gente encontra aqui. E aí, só que com o avião, a gente tem várias dificuldades, principalmente dificuldade financeira, porque é muito caro você fazer um censo aéreo através do avião. E o drone, por exemplo, é muito mais acessível, né, muito mais simples de ser operado, né, muito mais barato. E tem várias coisas que a gente consegue corrigir. Por exemplo, nos estudos com drone, antes de a gente voar o drone, a gente coleta a transparência da água, porque você, antes de voar o drone, a gente vai lá e coloca um disco de SEC, que é um objeto que a gente tem para você poder medir a transparência da água. A gente pode fazer a profundidade que a gente está, porque as embarcações conseguem medir. Então, a gente pode contar a profundidade, pode contar transparência da água, cor da água, que são coisas que a gente não consegue fazer através do computador. E todas essas coisas, elas alteram a quantidade de baleias que a gente está vendo. Por exemplo, se a gente está numa água que é muito mais escura, a chance de ver as baleias é menor do que se a gente estiver numa água clara. Ou se for uma área profunda, a chance também é menor do que se for uma área rasa. Né? Então, essas coisas a gente consegue já, com o drone, a gente já consegue corrigir isso. Né? Então, com o avião, são detalhes mais difíceis. Então, o drone, por exemplo, é uma tecnologia recente que tem facilitado muito, né? Para a gente poder ter informação sobre as baleias. Né? E com essa informação, a gente vai poder fazer políticas públicas, né? Como eu já citei, por exemplo, a questão das normas do IBAMA, ou essa questão da mudança da rota das grandes embarcações na presença das baleias de Bart, ou questão de atividade sísmica, por exemplo, não pode fazer atividade sísmica em áreas de reprodução de baleias de Bart, quando as baleias de Bart estão aqui. E isso tudo que a gente faz, além da parceria com o turismo que a gente tem também, a gente precisa repassar para as pessoas. Então, as informações que a gente tem hoje em dia, elas são muito mais simples de passada pelas pessoas através das redes sociais também, né? Então, a comunicação, ela tem a nossa forma de comunicar, ela tem evoluído bastante com o uso das tecnologias. A gente está aqui, por exemplo, no meio de uma quarentena, que as pessoas não podem sair, mas a gente está fazendo uma conversa em que tem, sei lá, acho que 30 pessoas assistindo, então tem pessoas que estão longe, mas a gente está conseguindo passar informação. Eu estou aqui no meu papel, né, de educadora ambiental, passando informações. Então, a gente consegue, através da tecnologia, né, alcançar um número maior de pessoas. Então, o Instagram, o Facebook, o site, o YouTube, né? Então, a gente tem muitas ferramentas que estão a nosso favor, que quando a gente começou há 30 anos atrás não tinha, né? A gente continua fazendo trabalhos, né, que são trabalhos de formiguinha, esses trabalhos de ir nas escolas, a gente tem nas nossas bases, a gente recebe nos nossos centros de visitantes, que é em Praia do Forte e em Vitória, a gente recebe muitas escolas, né? Inclusive é uma pena a gente não estar de portas abertas, né, para poder receber as escolas, que é um trabalho que a gente faz, a gente vai até as escolas, mas também recebe elas, participa de eventos, mas também, quando a gente não está nos lugares fisicamente, a gente pode usar a tecnologia. Então, realmente é revolucionário e ajuda muito a chegar nas informações. E a gente tem uma vantagem muito grande, que são as baleias de Bart, que são animais incríveis, né? São animais muito bonitos, muito carismáticos, muito chamativos. Então, as pessoas têm o interesse em aprender sobre, né? Elas têm o interesse em conhecer as baleias. Então, a comunicação, às vezes uma coisa que você não consegue se você sentar para conversar, mas se você mostrar uma imagem, talvez você consiga cativar aquela pessoa. Não só cativar em sentido dela entender como a baleia é grandiosa, mas de educar mesmo, dela entender a importância daquele animal. Às vezes, você usando imagens, você alcança um número muito maior de pessoas, ou de uma forma muito mais íntima, vamos dizer assim, né? Então, a comunicação, que eu acho que é o que mais tem sido revolucionado pela tecnologia, né? Uma das coisas, ela é a chave, né? Para a gente poder repassar a informação e chegar nas pessoas. Então, a tecnologia só está ao nosso favor mesmo. Eu ia te perguntar, assim, já que a gente falou que a tecnologia ajuda muito, mas eu queria te perguntar, assim, como é que humanos, como é que assim, o Projeto é Quarentena, para quem não sabe, quem é mais adulto, ele é voltado, assim, para o público mais jovem, né, para a galera adolescente, até na meia idade, entre aspas, né. E aí eu queria saber, assim, como é que a gente que está entrando, essa nova geração, né, que está chegando, como é que a gente pode ajudar vocês? E como é que as pessoas que já estão no ramo de biologia, de oceanografia, ou as pessoas que simplesmente se interessam em questão da preservação, como é que essa galera pode ajudar vocês? Mesmo que estando distantes, ou mesmo, sei lá, de repente voluntariando no projeto Baleia de Bart, quem sabe? Então, assim, a gente tem várias formas. A forma mais simples de quem não tem um conhecimento científico, ou não tem uma disponibilidade, ou não tem condições, né? Pode ser visitar os centros de visitantes. Porque quando você visita os centros de visitantes, né, você paga uma taxa, essa taxa vai ser revertida para o projeto, né? É uma taxa de R$ 10 atualmente, então não é nada demais. Né? Então, visitando os centros de visitantes, a gente já pode ajudar na conservação das baleias, né?
compartilhando o nosso conteúdo, porque é muito importante que a informação chegue às pessoas, né? Então, eu vou começar da forma mais simples de ajudar. Compartilhar o conteúdo, né? Se informar é muito importante a gente saber do que a gente está falando, tá? Existem algumas coisas que geram informações falsas, né? Que estão sendo... Às vezes você vê uma página no Instagram que não tem tanta responsabilidade na informação que está passando, então às vezes posta uma coisa que não é verdade, posta uma coisa que às vezes, a baleia de Bart faz isso, isso e isso, e a gente vê que não é. Então, assim, informem-se, né, em sites seguros, como o nosso, por exemplo, né, para poderem repassar a informação. Então, esse trabalho de formiguinha é importante. Então, se você tem informação, se você sabe a importância do animal, se você sabe o que você pode fazer para ajudá-la, você pode repassar essa informação para as pessoas. E se você não sabe, você pode se informar para poder descobrir como é que essas coisas funcionam, né? O voluntariado, a gente tem duas formas. A gente tem um estágio para os adolescentes da cidade de da região de Mata de São João, que é onde a nossa base está, na Praia do Forte, né? Os nossos adolescentes lá, eles podem participar, né? Os nossos adolescentes locais, eles participam do projeto Baleia de Bart através do programa Jovens Monitores. Então, lá no espaço Baleia de Bart, quem recebe os visitantes são os jovens monitores, que são jovens que estão no ensino médio, né, do primeiro ao terceiro ano, da rede pública, estadual ou municipal da região, que vão lá para o Jubarte no contraturno. Então, eles de manhã estão estudando, à tarde eles estão trabalhando no Jubarte, ou ao contrário. Então, eles recebem um auxílio, eles recebem uma bolsa, né, de R$ 300 mensais, que é só um auxílio mesmo, e transporte também, eles não gastam com transporte, para eles poderem ser capacitados pelo Baleia Jubarte. Então, eles vão não só aprender sobre a baleia, que é o nosso processo de fazer conservação, né, de passar a informação, mas também eles vão ser capacitados para o mercado de trabalho, porque lá no espaço Baleia de Bart eles vão auxiliar na bilheteria, por exemplo, né? Então eles vão vender ingressos, eles vão auxiliar no nosso centro de doações, né? Que é onde as pessoas compram alguns produtos para poderem e esse valor ele é revertido como doação, então os meninos vão aprender a lidar com dinheiro. Eles vão fazer as visitas guiadas, então eles recebem os visitantes, então eles vão saber informação sobre as baleias, vão saber o que é uma baleia, vão saber falar sobre os cetáceos em geral, então eles aprendem mesmo. Então até tem um pessoal que acha que eles são biólogos, mas não, são meninos de 15, 16 anos, né, que estão aprendendo ainda, mas que já são capacitados para poder falarem sobre as baleias. Eles podem, inclusive, receber os visitantes em palestras, receber escolas e fazerem palestras, então são adolescentes fazendo palestras para crianças, né, sobre a baleia. Eles fazem atividades de campo também, quando é temporada que a gente vai para o mar, a gente leva eles para o mar também, para eles poderem conhecer as baleias de perto, né, verem elas pessoalmente. Então, o programa Jovens Monitores é um programa que a gente inclui, né, os jovens mesmo, e prepara eles para o mercado de trabalho. E esse é um estágio não obrigatório, né? O estágio obrigatório são para os universitários, né, que foi o estágio que eu fiz em 2016. Então, é um estágio que na nossa base de Praia do Forte dura 4 meses. Ele vai de julho até outubro, tá bom? Então, quem for não vai conseguir, provavelmente vai ter que trancar o período, né? Eu fiz isso, eu tranquei meu semestre para poder ir para o Baleia de Bart estagiar, e valeu muito a pena, né? Então, uma coisa também para quem está na graduação é um conselho pessoal, né? Se desprender dessa coisa de ter que se formar logo, de ter que se formar no mínimo de tempo, né? Às vezes vale muito mais você ter uma graduação em que você atrasa ela, mas você agrega no seu currículo, né? Do que você se formar rápido e quando você chegar no mercado de trabalho você ser um pouco menos competitivo de quem demorou mais a se formar, mas teve uma formação mais completa, né? Porque teve outras coisas, saiu, fez estágios, fez intercâmbio. Eu sei que não é simples, que não é acessível para todo mundo, mas para aqueles que têm como, eu recomendo muito fazer essas atividades. Então, no caso do Baleia de Bart, tem que ficar os 4 meses lá na Praia do Forte, ou se for em Caravelas, 5 meses lá. O estágio é de julho a novembro em Caravelas, ou de julho a outubro em Praia do Forte. A gente dá o alojamento, tá bom? O restante é por conta, mas lá na Praia do Forte você não precisa de transporte, por exemplo, né? Nem em Caravelas, você vai fazer tudo a pé. Mas a sua alimentação é por sua conta, então a gente dá o alojamento, e aí são 4 meses de estágio para fazer todas as atividades que a gente faz. Então, os estagiários, eles vão ajudar na educação ambiental, então eles vão receber os visitantes, fazer as palestras, participar dos eventos, ajudar a construir os eventos também. Eles vão fazer as atividades com o turismo, então eles vão fazer palestras pré-embarque, vão embarcar junto com os turistas, vão mostrar as baleias para os turistas, né? Vão estar ali ajudando a monitorar também a atividade, né? Contar o tempo que a embarcação está com a baleia, passar informação para os turistas, né? Nas atividades de encalhe também, então os atendimentos de encalhe que a gente faz,
os estagiários também estão envolvidos. Então, todas as atividades que faz, os estagiários eles estão ali na linha de frente, na verdade, né? Sendo coordenado pela equipe, mas eles estão ali. Então, para qualquer pessoa nas áreas afins, né? Então, veterinária, biologia, oceanografia, zootecnia, engenharia ambiental, provavelmente comunicação também, provavelmente muito em breve a gente vai começar a chamar o pessoal da comunicação também. Então, as pessoas podem se inscrever, inclusive o nosso edital muito provavelmente vai sair essa semana ainda, tá? Que é o edital para o estágio 2020. A gente está sendo otimista, né? Considerando que vamos conseguir fazer uma atividade uma temporada de observação de baleias, como a gente sempre faz, de julho a outubro. Então, a gente está sendo otimista, achando que vai dar certo, mas é possível que a gente, né, tenha que repensar. Mas, por enquanto, a gente vai manter o estágio, então o edital já vai abrir. A gente vai avisar nas redes sociais, então, se vocês estiverem nos seguindo, né, é @Projeto Baleias de Bart, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí vocês podem seguir a gente e aí ver quando a gente avisar quando vai sair o edital, mas provavelmente é semana. E aí o edital vai estar no site. Quem tiver interesse já pode ver os editais anteriores para vocês verem o que é que precisa, mas basicamente é currículo e uma carta de apresentação e uma carta de recomendação que vocês vão precisar para poderem se inscrever no estágio, tá? E tem a forma do voluntariado, que não é o estágio, então para quem não está mais com um vínculo dentro da universidade, porque vocês podem voluntariar, mas isso a gente não tem uma regra assim, é mais caso a caso que a gente analisa, mas geralmente os voluntariados são para o verão, que é quando a gente não tem os estagiários, né, do estágio curricular. E aí no verão a gente tem um fluxo muito grande de visitantes, né? Então ajuda muito se a gente tiver alguém para poder voluntariar, mas aí o voluntariado é apenas na área de educação ambiental, porque no verão a gente não tem as baleias de Bart aqui na costa brasileira, elas já estão lá em área subantártica se alimentando. Então, quem não conseguir fazer o estágio curricular pode tentar o voluntariado, mas sabendo que não vão ver as baleias pessoalmente, porque as baleias não vão estar lá. Acho que é isso, acho que são formas diferenciadas de poderem ajudar, contribuir. São várias formas, né? Sim, assim que é bom. Eu vou te fazer a última pergunta e aí a gente já libera para o pessoal para eles perguntarem. Quem quiser perguntar, bota o nome ou bota a pergunta direto, vocês que sabem. É que quem quiser botar só o nome é porque vai liberar o microfone e a gente vai fazendo na ordem, tudo bem? A minha última pergunta é: como é que a Petrobras e outras instituições, conta como instituição, como a Marinha Brasileira, por exemplo, ajudam o projeto? E se ajudam, né? A Petrobras eu sei que sim, mas sei lá, a Marinha Brasileira ajuda? Sim, a gente tem a Petrobras, como eu falei, a Petrobras é o nosso patrocinador, né? A gente ainda é muito dependente do patrocínio, a gente não tem ainda condições de nos mantermos com as nossas próprias pernas para todas as atividades que a gente faz. Então, a Petrobras é uma parceira antiga nossa, como eu falei, desde 96. E o projeto Baleias de Bart, como eu falei, o Instituto Baleias de Bart tem outros projetos paralelos, além do projeto Baleias de Bart. Mas o projeto Baleias de Bart ele é apoiado pela Petrobras e a gente precisa ainda do apoio. E a Petrobras, como eu falei, é uma parceira não só nossa, a gente faz parte de uma rede chamada Rede Biomar, que é uma rede de outros projetos de conservação. Então, atualmente são 6 projetos, então o Baleias de Bart, o projeto Tamar, o projeto Meros, do Brasil, o projeto Coral Vivo, o Albatroz e Golfinho Rotador. Então, esses são 6 projetos que dependem que têm o apoio da Petrobras. Não só esse, a Petrobras ajuda dezenas de projetos de conservação, mas esses são os projetos mais destacados, vamos dizer assim, que fazem parte da rede Biomar. Então, é uma parceira mesmo. E a gente tem sim ajuda da Marinha, não uma ajuda oficial, mas, por exemplo, se a gente precisar, se tiver uma carcaça de baleia boiando e a gente precisar de um acesso, a gente pode contar com o apoio da Petrobras, ou se tiver um encalhe que a gente precisa devolver, desculpa, da Marinha, né? Se tiver um encalhe que a gente precisa devolver a baleia para a água, a Marinha pode ajudar com embarcações. Então, a gente costuma ter a gente tem mais parceiros do que os parceiros oficiais, né? Então a gente sempre acaba contando com a ajuda de prefeituras também, de outras instituições de conservação, né? Outras parceiras. Então, é isso. Respondi a sua pergunta? Sim, sim, muito maneiro. Eu vou liberar agora para a galera perguntar. Começando com a Renata, que deixou o nome aqui. Renata, você quer liberar o microfone para perguntar? Acho que ele escreveu, né? Vou abrir aqui o bate-papo.
É isso? Eu posso ler, então, eu leio a pergunta da Renata Cosme. Ah, É isso? tranquilo. Agora que eu vi. É isso. Você Renata vai Cosme, ler meu como que a nome. gente faz? Amiga, você que sabe. Tá. Vai, eu vou ler pra todo mundo escutar, porque eu não sei se todo mundo tem acesso ao chat. Pera aí que eu tô Tá. confusa aqui, calma aí, que a Rafa digitou. Ó, a Renata perguntou, Isa, eu queria saber sobre pesquisa. Você tem alguma recente sobre os saltos das jubartes? Ó, os saltos, na verdade, os comportamentos das baleias de Barty em geral são comportamentos que ou eles são, na maioria das vezes, são comportamentos de comunicação. Então, o salto, por exemplo, a gente está falando de um animal de 40 toneladas, de cerca de 16 metros. Então, é um animal que ele consegue projetar o corpo para fora da água e cair de novo. Então, é um estrondo muito grande quando ela faz isso. Ela faz um barulho na água que elas conseguem se comunicar contra as baleias, porque as baleias sabem que tem outros animais ali, tá? Pode ser visual também, uma comunicação visual. Por exemplo, os machos podem estar querendo chamar a atenção das fêmeas, né, para poderem reproduzir. Ou pode ser uma fêmea que ela não está receptiva para o macho, então ela salta para mostrar a ele que ela é muito grande, que ela não está afim, que ela precisa do espaço dela. Ou também a gente sabe que pode ser para se livrar de parasitas, porque elas têm cracas e piolhos de baleia, que a gente chama, que são ciamídeos, que são como se fossem mini caranguejinhos, né? Que são crustáceos também, que estão ali comendo a pele da baleia, se alimentando da pele morta da baleia. E aí, como elas não têm como tirar, elas podem bater a cabeça, ou bater as nadadeiras peitorais, ou bater a cauda, ou até saltar, para poder se livrarem dos parasitas que estão ali no corpo dela. Então, tanto pode ser uma forma de se comunicar, quanto pode ser uma forma para se livrar de parasitas, no caso do salto. E alguns outros comportamentos, por exemplo, a exposição das nadadeiras peitorais, ou a exposição da cauda, né, pode ser também para ela para a regulação térmica, né, para elas se refrescarem, porque a água pode estar quente, ela coloca as nadadeiras para fora para poder o vento passar e poder refrescar um pouco o corpo dela. Bom? Vamos passar para a pergunta da Luana. Deixa eu ver se a Renata respondeu mais alguma coisa. Calma aí. Ela disse parabéns pelo trabalho, Isa. Ah, obrigada. Tenho muito orgulho. É muito legal. Ó, a Luana Caroline disse que o nome dela é Luana, né? Como eu acabei de dizer. Ela é de Niterói, no Rio de Janeiro, e ela queria saber se tem a extensão desse projeto lá na região do Rio de Janeiro. E se caso tiver, se ela tem alguma pretensão futura. Se não tiver, se tem alguma pretensão futura de ter. Ó, a gente não tem uma base do projeto Baleias de Bart no Rio de Janeiro, né? Inclusive o projeto Brides do Brasil é no Rio de Janeiro, então se você tiver interesse em outras espécies também tem o projeto Brides do Brasil no Rio de Janeiro. Mas apesar da gente não ter uma base, um centro, né, específico, físico, a gente tem parceiros. Então a gente atua também na costa do Rio de Janeiro, mas de forma mais esporádica e através dos nossos parceiros, que são pessoas capacitadas para poderem coletar dados no Rio de Janeiro. Se você quiser, no nosso site tem uma aba lá, parceiros. Você pode ver quais são os nossos parceiros, dá para olhar por estado também. E aí você pode ver quem são para você poder entrar em contato, tá bom? Mas a gente não tem, que eu saiba, a gente não tem uma pretensão de ter um espaço físico, pelo menos ainda, né? Mas a gente já atua, sim, na região do Rio de Janeiro. A Lívia Almeida Machado perguntou se o estágio de voluntariado no verão de vocês, se vocês abrem o edital e publicam nas redes também, e quais são os requisitos. Você já respondeu esse, não já? Ó, não respondi oficialmente, mas eu falei quando a gente estava falando sobre as formas de contribuir. O estágio, atualmente, a gente não, pelo menos para a base de Prado Forte, lembrando que a gente tem outras 2 bases, então eu estou representando a base de Prado Forte. Então, pode ser que o que eu fale não se aplique para a base de Vitória, nem para a base de Caravelas, tá bom? Então, vamos focar aqui, eu estou falando da base de Prado Forte. Esse ano a gente teve um voluntariado, a gente teve a Júlia, que veio voluntariar em janeiro. A gente não abriu um edital, ela entrou em contato, a gente analisou e achou que ia valer a pena a contribuição dela. Então, o voluntariado de verão, pelo menos na base de Prado Forte, a gente ainda não tem aberto, a gente não tem o hábito de abrir o voluntariado, não, abrir o edital, não, porque depende muito da nossa demanda. Então, se você tiver interesse, você pode mandar um e-mail. No nosso site tem o nosso e-mail, que é ibj, né, Instituto Baleias de Bart, .praiadoforte@baleiasdebarte.org.br. Mas é só vocês procurarem no site que vocês vão ver o contato. E aí, você pode mandar um contato específico, falando do seu interesse, e a gente vai analisar caso a caso. No caso do voluntariado do verão, a gente faz assim, porque não é um hábito de ter vários voluntários, a gente não tem como, né? Porque no verão, também uma coisa que eu não falei, é que a gente não tem o alojamento, tá? Porque o alojamento não é nosso, a gente aluga o alojamento, né? A gente tem um recurso para isso, para a temporada. Então, fora da temporada, o voluntariado dele é completamente voluntário mesmo. A pessoa tem que se manter,
tem que ir lá mesmo com muita vontade de ajudar, né? A gente agradece muito, mas a gente não tem muito mais o que fazer. A gente não tem condições para poder apoiar tanto na questão do voluntariado do verão. Mas se ainda assim você tiver interesse, você pode entrar em contato. Eu acho que eu vou deixar o meu e-mail aqui também, que aí vocês podem entrar em contato direto comigo, se vocês tiverem interesse, tá bom? Eu vou liberar o contato no... Gente, se a minha mãe soltar uma palavra que ela tá brigando com o meu irmão, tá? Deixa eu fechar aqui. Enfim. Enfim, eu vou liberar o seu e-mail também lá no chat no WhatsApp do E-Quarentena. Aí quem tiver interessado pode procurar você, né? A Bruna Marconato, ela lançou aqui que tem 4 perguntas. Bruna, pode desmutar seu microfone para perguntar? Eu não sei se você já mandou mensagem ou não. Oi, dá para ouvir? Dá, pode falar. Sim. Isa, eu tenho 4 perguntas. Assim, eu já tenho experiência com. Eu sou estudante de biologia e tive experiência com a baleia franca já. Aí algumas coisas, assim, como a franca tem comportamentos totalmente diferentes da jubarte em algumas coisas, aí eu fiquei com algumas dúvidas, assim. A primeira é em relação ao uso do drone no censo. Vocês usam o drone para fazer o censo total ou ele só é uma ferramenta complementar na contagem de vocês? Atualmente, o drone, na verdade, ele ainda não está sendo usado para fazer completamente o censo aéreo. O censo aéreo ele ainda é feito através do avião. O drone ele está em teste, a gente está vendo como é que é possível usar ele para fazer esse processo. Como eu falei, a gente já tem muitas vantagens, né, de utilizar o drone, mas ele ainda não está sendo utilizado para fazer o censo completamente. Isso é uma questão de que em alguns anos ele vai estar pronto para substituir o avião. No caso das baleias de Bart, porque as francas elas têm uma área mais restrita, né? As francas elas estão ali basicamente na região de Santa Catarina. As baleias de Bart elas já estão muito mais espalhadas. Então, para a gente fazer esse mapeamento da costa brasileira e uma boa parte da costa brasileira apenas com drone ainda não está sendo feito, tá bom? Então, por enquanto, ele ainda é uma ferramenta complementar. A gente está vendo o que é que ele pode nos proporcionar. Sim. Aí, uma outra coisa, Isa. Ai, desculpa estar te chamando de Isa, que é mais fácil. Pode me chamar de Isa, todo mundo me chama de Isa. Tá bem. É sobre o turismo por terra. É possível fazer o turismo de jubarte por terra ou só embarcado mesmo? Então, ele é possível, mas ele não vai ser tão legal, porque as baleias de Bart elas não têm um hábito costeiro tanto quanto as baleias francas, então seria uma questão mais de sorte. Porque eu sei que lá em Santa Catarina as pessoas conseguem chegar em certos locais para ver as francas muito de perto, né? Porque elas têm um hábito muito costeiro. Eu acho que é questão de topografia também, né? A praia fica funda muito logo, fica funda muito rápido, muito perto, né? E aí as baleias conseguem chegar um pouco mais próximas. Então, no caso da baleia de Bart, ela não tem esse hábito tão costeiro quanto a baleia franca, não. Então, no caso da baleia de Bart, ainda a melhor forma de fazer é você ir na embarcação, porque elas também não são super curiosas como as francas, então elas não chegam tão perto da embarcação também, como as francas costumam fazer, delas chegarem mesmo colocar a cara na embarcação, que as francas fazem, as de Bart não têm esse hábito. Então, ainda a melhor forma de fazer é no mar. Dá para vê-las de terra, a gente vê com binóculo, ou até da praia consegue ver, mas é uma coisa mais esporádica, assim, é mais difícil de você conseguir construir uma atividade de turismo baseada nisso, pelo menos atualmente. Entendi. Aí tem outra também que é relacionada ao turismo, se é que eu não entendi. Vocês, junto com as companhias de turismo, monitoram esses embarques? Qual é o papel de vocês? Ou vocês mesmos organizam o turismo? Assim, vamos fazer uma expedição agora para ver um grupo. Então, vocês que fazem isso ou são terceiros que fazem com o auxílio de vocês? Okay. Isso, são terceiros. A gente capacita algumas empresas, né? Por exemplo, na Praia do Forte a gente tem 3 parceiros atualmente. Se vocês olharem no nosso site, vai ter todas as listagens de parceiros para quem se interessar em fazer o passeio na época da temporada. E aí a gente tem esses parceiros que a gente capacita eles anualmente, então são pessoas que sabem fazer a atividade, né? E a gente vai estar junto na embarcação. Não é 100% das embarcações 100% dos embarques que a gente consegue acompanhar, mas a maioria dos embarques a gente consegue acompanhar, principalmente através dos estagiários que vão estar lá coletando o dado das baleias, né? Então, localização de GPS, fazendo a fotografia para a gente poder fazer a foto ID depois, que é comparar as fotos para poder reconhecer indivíduos que já vieram antes.
E aí isso a gente consegue fazer das embarcações e também a gente ajuda a monitorar na atividade, porque como a gente vai estar na embarcação, a gente vai ver como a atividade vai estar sendo feita. A gente não... Ai, qual é o nome? A gente não fiscaliza a atividade. Quem fiscaliza a atividade é o IBAMA, mas a gente monitora, a gente vê como ela está sendo feita para a gente poder manter ou não a nossa parceria. É raro a gente desfazer uma parceria, né? Mas a gente só mantém as parcerias com parceiros que são responsáveis, né? Você não precisa ter uma parceria com o Instituto Balejo Bart para poder fazer o passeio. Se você estiver dentro das normas da Marinha, você pode fazer o passeio. Eu estou falando você no sentido de um dono de embarcação, né? Dá para fazer o passeio sem a parceria com o Instituto Balejo Bart, mas é claro que a parceria agrega, né? Porque os turistas eles vão preferir fazer um embarque que tenha um respaldo científico, um respaldo técnico, um respaldo responsável, né? Do Instituto, do que com empresas que não têm uma parceria com o Instituto, né? Não sei se ficou claro. Ficou sim. E a última pergunta, só para eu parar de ser a pessoa doida das perguntas, é em relação à baleia que encalhou ano passado. Acho que encalharam 2 na mesma semana, alguma coisa assim. E teve algumas pessoas da comunidade pegaram a carne dela. E eu queria saber se vocês fizeram algum trabalho de educação ambiental posterior a isso, porque a comunidade já, não sei se já está acostumada ou não com a baleia, mas foi um episódio bem complicado, né? Eu acho que tanto para vocês falar, gente, a carne da baleia não é uma carne legal e tal, tanto para a pesquisa de vocês, né? Assim, da importância se a comunidade realmente está vendo vocês e a importância de vocês. Sim, a gente tem um trabalho já longo, antigo em Salvador, né? Claro que a gente não chega em todas as áreas, a gente não tem também como estar sempre indo em todas as comunidades para poder fazer. Então a gente participa de eventos abertos da comunidade, que são eventos pontuais. A gente tem as nossas bases também, que são bases próximas, as bases de Praia do Forte, né? Que são bases próximas, que é uma base próxima a Salvador. Então a gente já tem um trabalho em Salvador e na região do litoral norte da Bahia, na verdade na região do litoral norte e do litoral sul também, da Bahia, um trabalho muito antigo. Então a gente já está inserido na comunidade, mas é claro que não é sempre que a gente consegue chegar em todas as comunidades. Esse caso da baleia que encalhou em Salvador, ele foi um caso muito famoso, vamos dizer assim. Ele teve uma repercussão muito grande, né? Porque, como você falou, foram 2 encalhes na mesma semana. Os encalhes, eles são muito comuns, porque a gente tem uma população de mais ou menos 20 mil baleias de Bart na costa brasileira. Então, é claro que quanto mais a população crescer, maior o número de encalhes que a gente vai ter. E, na verdade, os encalhes eles são muito poucos, se a gente comparar com o tamanho da população e também com a quantidade... Na verdade, o encalhe é mais uma questão da baleia chegar na praia do que necessariamente dela morrer. Porque a grande maioria das baleias vai morrer, a gente não vai nem ficar sabendo que elas morreram, né? Mas, às vezes, acontece delas virem parar na praia. No caso dessa baleia de Salvador, da praia de Coutos, foi um adulto, né? Uma baleia, ela estava estimada em 14,7 metros, né? E 41 toneladas, né? Então era uma baleia muito grande, um adulto, que provavelmente estava enferma, né? Estava doente para ela poder ter ido encalhada. E aí quando ela encalhou, a maré baixou, né? Pela manhã. E aí quando a gente chegou no local, na verdade a gente já estava indo para Salvador. Ela encalhou à noite. E aí a gente chegou no local no dia seguinte pela manhã, que a gente já estava indo para Salvador no dia seguinte pela manhã para essa outra baleia. A gente ainda não estava sabendo dessa baleia adulta que tinha encalhado. A gente ficou sabendo no caminho para Salvador da baleia adulta que tinha encalhado, e aí a gente chegou, nem foi na outra baleia, que era uma baleia morta já. A gente foi para essa baleia que estava viva, mas ela estava no seco, né, na maré baixa, e a gente não pode simplesmente, é um animal de 40 toneladas, então não é uma coisa simples de se fazer, a gente não pode simplesmente devolvê-la para a água, né? A gente precisava que a água subisse, né, para a gente poder, quando ela estivesse na maré cheia, ela ser devolvida para a água, né, que já é uma coisa difícil. E aí ela não sobreviveu, porque as baleias, apesar de elas respirarem o mesmo ar que a gente, né, elas têm pulmões, elas não são acostumadas a aguentarem o peso do corpo, né? Um animal de 40 toneladas, ele não consegue se sustentar sozinho, ele precisa do peso dele espalhado, dividido na água, né? Então, como elas estavam fora da água, elas não conseguem respirar, elas não conseguem sobreviver fora da água, porque os órgãos recaem um sobre o outro. E aí, realmente, né, a gente até teve uma repercussão negativa com a população, porque a população
gostaria que a baleia tivesse sido salva. É claro que a gente também gostaria que a baleia tivesse sido salva. Todo mundo não quer ver. Imagina a gente que trabalha com isso, se a gente vai querer, né, ver as baleias morrendo. A gente não quer, mas a gente entende que é parte do processo natural, né? Como eu falei, os encalhes, eles vão acontecer. Assim, a baleia encalhou, a gente pode ver que é uma coisa de seleção natural também, né? O ambiente está tirando aquele animal que está doente, né? Ele não sai sem querer, vamos dizer assim. É um animal que já estava doente, foi retirado da água. E às vezes até poderia ser até um problema ela ser devolvida para a água, se ela for um animal doente, porque ela pode levar uma doença de volta para a população. Então, ela foi retirada e acabou falecendo. É claro que a gente ia fazer os esforços para ela se salvar, mas não deu. E aí a população realmente ficou muito chateada, porque eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos são de cortar o coração mesmo, porque a baleia ela tá tentando sair, ela tá nadando, né, batendo na cauda, tentando sair, não tá conseguindo, ela só tá se machucando mais. E aí as pessoas queriam que ela fosse salva e ela morreu, né? Porque ela com certeza morreria, né? Se tivesse que ficar tanto tempo quanto ela ficou, por questão da maré, ela acabou morrendo. E aí, quando ela morreu, as pessoas, como você falou, começaram a se alimentar da carne da baleia, né? Que é um animal que já estava enfermo e um animal que já estava em processo de decomposição. E as pessoas estavam tirando a carne para fazer churrasco. Então, é realmente um problema grande nessa questão de chegar a informação das pessoas, principalmente em comunidades carentes. A gente não fez uma atividade específica para aquela praia, né, de chegar para o pessoal e fazer uma atividade pode ser até uma sugestão, né, para a gente. Mas a gente não fez nada específico de chegar lá e falar, ó, galera, vocês não deviam estar comendo a carne por causa disso, disso e disso. Até porque quando a gente chegou no espaço, a gente foi recebido com hostilidade, né? Porque o pessoal queria que a gente já estivesse lá antes, mas a gente não estava sabendo, a nossa base não é em Salvador, a gente fica em Praia do Forte, né? Então a gente está tentando, a gente tenta atender o máximo que a gente pode, mas nem sempre a gente consegue, e às vezes as baleias morrem. E muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que esse é um processo natural e que a gente vai fazer tudo que esteja ao nosso alcance, mas é claro, considerando a segurança da nossa equipe, né? A gente não pode também colocar ninguém em risco para poder salvar as baleias. E considerando também que é um processo natural, que as baleias vão encalhar e elas vão morrer, e isso vai até aumentar, porque as baleias estão cada vez mais se reproduzindo, elas estão crescendo em número, então os encalhes vão continuar acontecendo. Então, eu acho que é uma questão, sim, de educação, é uma questão das pessoas terem a informação, delas conhecerem as baleias, né? Mas a gente também tem uma questão de bom senso também que tem que ser aplicada, né? Mas a gente entende também que era uma comunidade carente, eles viram uma oportunidade, né, de ter alimento. É triste que tenha chegado a esse ponto, né? Mas meio que dá para entender, mas também é um risco muito grande que eles estavam correndo, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, foi até melhor do que eu estava imaginando, porque às vezes a gente acha que só tem que devolver a baleia para o mar, né? E devolver ela para o mar pode ser bem pior do que deixar ela morrer. Sim. Na areia, né? O encalhe, eles são muito difíceis de se lidar, é caso a caso, e essa questão de você decidir o que você vai fazer, se você vai tentar salvar, se você vai tentar devolver ela para a praia, o que é que você vai tentar fazer, é uma questão muito de caso a caso, e nunca é uma decisão simples, assim. Ainda bem que eu escolhi biologia e não veterinária, porque essa decisão não é minha. Satisfeita? O que mais? Satisfeitíssima, muito obrigada. Boa, Bru. Belas perguntas, muito, muito interessantes. Eu não estava sabendo desses 2 casos do ano passado, não. Isa, deixa eu te fazer. Tiveram muitos, né? A gente teve 70 encalhes ano passado. Pode falar. Eu que atrapalhei. Não, tranquilo. Nossa, 70 encalhes, meu Deus. Eu ia te fazer uma pergunta agora. É menos do que o que a gente vinha tendo. No passado a gente teve menos encalhes do que os anos anteriores. Mas, como eu falei, o encalhe não necessariamente é um reflexo da quantidade de baleias que estão morrendo. É mais uma questão da quantidade de baleias que estão chegando na costa, né? Então, é mais uma questão física do oceano de poder trazer essas carcaças para a praia do que necessariamente porque a gente teve um ano de mais encalhes, a gente teve um ano de mais mortes. Pode ser, mas também pode não ser. A gente não tem como afirmar isso sempre. Então, pode perguntar. Agora é a vez da Rafa. Eu? Tá falando? É Yumi, né? Eu? O que tem eu? Qual que é o seu nome? É Yumi, não é? É Mayumi. Você que é Yumi, você que falou comigo. Eu falei. Mayumi. Bom dia, tudo bem? Tá. Eu ia te perguntar. Acabei de chegar. Porque, assim, da teoria, nosso papo era para acabar 8 horas. Eu não sei como é que. A gente tem algumas outras perguntas ainda para serem respondidas. E eu não sei como é que tá a sua disponibilidade de tempo. Tudo bem se a gente continuar? Podemos Tranquilo, então? continuar.
Então vamos que vamos. Podemos. A Rafa queria perguntar sobre educação ambiental. Se vocês realizam alguma pesquisa na área e se sim, onde ela pode encontrar? E se durante o estágio obrigatório podem ser realizadas pesquisas na área de educação ambiental? Sim, atualmente a gente tem feito, a maior parte das nossas publicações não são na área de educação ambiental, tá? Inclusive é uma coisa que eu estou para fazer também, algumas coisas para a gente publicar mais sobre educação ambiental. No nosso site você pode encontrar algumas publicações antigas, eu não tenho certeza se nas publicações que tem no site elas têm coisas sobre educação ambiental, mas a gente tem um manual que chama Manual de Ecossistemas Costeiros para educadores, tá? Então tá disponível no site para download. A gente tem nos projetos que tem os nossos parceiros da Rede Biomar, a gente tem bastante informação também sobre o que é que os projetos estão fazendo, sobre como é a forma de educar. Atualmente, pelo menos, a nossa forma de fazer educação ambiental ela é baseada num livro, Ondas que Te Quero Mar. Então, eu não sei se ele está disponível para download, eu não sei onde você encontra, mas o nome do livro é Ondas que Te Quero Mar. Então, é meio que uma metodologia de educação ambiental para áreas costeiras, né? Então, para ambientes costeiros, para comunidades costeiras. Então, eu acho que eu tenho essas referências que você pode dar uma olhada. E se perguntou se durante o estágio pode ser realizada pesquisa. Sim, você pode. Eu acho que a gente nunca teve, pelo menos desde que eu estou envolvida, a gente não teve. Geralmente o pessoal quer fazer TCC mais com os dados de baleia. Mas se você tiver um projeto, você pode pensar. A gente não vai te dar a ideia para você elaborar, mas se você pode trazer a ideia, a gente vai vendo se a gente consegue elaborar sim. Mas a gente é super receptivo, sim, a ideias de pesquisa, de TCC, de publicações, de mestrado, doutorado. Então, é claro que as ideias elas vão ser avaliadas, né? Porque são dados valiosos. Mas existe sim a possibilidade, tá bom? Fica atenta aí que o edital já vai sair. O Danton perguntou como o projeto movimenta a economia local e como funciona a parceria com os órgãos ambientais. Órgãos governamentais. Como a gente movimenta a economia local? O turismo de observação de baleias, por exemplo, em Abrolhos, que é um lugar, não sei se vocês já ouviram falar em Abrolhos, mas Abrolhos é um arquipélago lindo, extremamente protegido, né? O arquipélago é muito grande, mas a área do Parque Nacional é uma área protegida, é uma área que tem um ecossistema uma biodiversidade muito grande, então as pessoas são atraídas para Abrolhos, principalmente para o turismo, mas hoje em dia a gente já tem dados que mostram que as pessoas têm visitado mais Abrolhos na época das baleias do que no verão, sendo que o verão é uma época muito melhor do que o inverno para você poder mergulhar. Então as pessoas estão sendo atraídas para Abrolhos por conta das baleias, para poder fazer o turismo de observação. Na Praia do Forte também, os meses de julho e outubro são meses muito movimentados e a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que estão sendo, né, estão indo fazer o passeio para ver as baleias. E esse passeio de turismo é um turismo que ele não leva, o dinheiro não a renda, ela é uma renda ela é muito de movimentar mesmo, porque se a gente está atraindo as pessoas para a Praia do Forte, ou para qualquer outro ponto onde é feito o turismo, para verem as baleias, elas vão precisar de acomodação, elas vão precisar de alimentação, né? Elas vão comprar artesanato, elas vão comprar cocada na moça da cocada, elas vão visitar o Instituto Baleia de Bart, elas vão visitar, aliás, o Espaço Baleia de Bart, elas vão visitar o Projeto Tamar, elas vão visitar outras áreas, né? Então, as pessoas estão sendo atraídas por conta das baleias e elas acabam conhecendo o local e gastando dinheiro naquele local, né? E também a gente tem, como eu falei, a questão a gente emprega pessoas, né, nativos, a gente tem os estagiários do ensino médio, né, que não são empregados, eles são estagiários, mas a gente também tem empregados que são nativos, então as pessoas estão indo lá para o Jubarte, para os nossos espaços, a gente tem 3 espaços, para poderem ter a sua renda, né? Elas estão trabalhando nos espaços. Então, é claro que qualquer espaço precisa de várias áreas de conhecimento diferente. Então, a gente tem os cientistas, a gente tem o pessoal da comunicação, mas a gente também precisa de limpeza, a gente precisa de manutenção. Então, tem uma gama de pessoas que estão sendo ali remuneradas para poderem trabalhar nos nossos espaços e com os nossos projetos, né? A gente tem pessoas também que trabalham na temporada, então tem biólogos ou oceanógrafos que são chamados para trabalhar com a gente na temporada para fazer parte da equipe, então a gente tem alguns trabalhos temporários também. Então a gente está movimentando a economia, eu acho que dessa forma. E a parceria com os órgãos governamentais, principalmente na
no patamar das prefeituras, né? As prefeituras são grandes parceiros que a gente tem, né? Por exemplo, quando tem os encalhes, é a prefeitura que vai retirar a carcaça, é obrigação da prefeitura, na verdade, mas a gente tem essa comunicação bem coesa, né? A gente está participando dos eventos que as prefeituras estão fazendo. A gente tem apoio do governo federal também, o governo federal através do patrocínio da Petrobras, né? Uma parte da Petrobras, uma parte dos lucros da Petrobras que poderia estar sendo revertida diretamente para o governo, ela é revertida para a gente também. Então a gente tem essas parcerias em várias esferas, tanto parcerias econômicas, né, como seria o caso do federal, mas parcerias também mais de logística e de ajuda quando a gente precisa. Ó, a Lívia Almeida Machado, ela disse que ela mora em... É Machado? Acho que é Machado. Aqui não dá pra esse nome inteiro. Mas enfim, ela disse que ela mora em Camaçari, na Bahia, e ela ficou surpresa com um relato recente sobre o jovem indivíduo de cachalote encontrado em Jauá. E ela perguntou se é comum aparecer aqui na costa de baleias dessa espécie. E ela perguntou também se vocês sabem qual é a causa da morte dela. Desculpa, te interrompi. Isso. Eu confesso que eu não lembro qual que é esse indivíduo que você está falando. Eu não sei se é uma cachalote mesmo, ou se é uma cachalote pigmeia, que é um odontoceto menorzinho, ele é mais um golfinho, que ele tem aparecido com mais frequência, principalmente no sul da Bahia. As cachalotes, o que eu sei te dizer é, eu não sei desse caso específico, então eu não vou saber te dizer a causa da morte, não vou saber te dizer nada disso. Mas o que eu sei é que as cachalotes, elas estão sim espalhadas pela costa brasileira, da Bahia também, mas elas têm um hábito muito mais profundo, elas estão muito mais afastadas da costa. Então é muito mais raro que esses corpos venham chegar na costa para a gente ver, mas pode acontecer. Então assim, elas estão aqui, então possa ser que aconteça sim. É claro que numa frequência menor do que a gente vai ter de jubartes, por exemplo. Primeiro porque a jubarte é a baleia mais abundante, é o odontoceto mais abundante que a gente tem aqui, né? São 20 mil baleias. E elas têm um hábito mais costeiro, então é mais provável que elas vão chegar a encalhar na praia do que animais que estão muito mais afastados no oceano, né? Mas pode sim acontecer, mas eu não sei te dizer qual é a causa da morte. Nem sempre a gente consegue, na verdade, descobrir a causa da morte, é até meio difícil, né? Principalmente se forem corpos que já estejam mais decompostos, né? Então, animais que já estão mais decompostos é muito mais difícil a gente descobrir por que eles estão morrendo. Então, o pessoal, não mandou mais perguntas. Se o pessoal quiser mandar pergunta ou quiser abrir o microfone para perguntar, fiquem à vontade. Enquanto ninguém pergunta, eu tenho algumas perguntas, 2 perguntas para ser mais específicas, que são perguntas um pouco mais específicas, 3 perguntas, na verdade. Que é... A primeira é sobre... Peraí. É sobre, se baleias, elas podem explodir depois que morrem. É um negócio verdadeiro isso? Essa é uma pergunta clássica, né? Porque tem altos vídeos no YouTube mostrando as baleias explodindo. E sim, elas podem sim. Não vai acontecer, a gente nunca viu, né? As baleias, pelo menos até onde eu sei, a gente não tem registro aqui das baleias explodindo. Mas pode acontecer, porque quando elas morrem, né? Elas têm uma camada de gordura, na verdade, vivas também, né? Elas têm uma camada de gordura bem grossa, né? No caso da baleia de Jubarte, são cerca de 30 centímetros, né? Ali no tronco dela. Então, o corpo dela é muito quente. Então, quando ela morre, o corpo esquenta, ela tá boiando, né? Ou ela tá parada na praia, então a ação do sol vai esquentar o corpo dela, né? Dentro dela já vai estar sendo decomposta, então as bactérias estão respirando, estão produzindo gases, né? Enquanto estão decompondo ela. O gás, nesse calor, o gás expande, né? Porque a gente sabe que o gás ele vai expandindo a depender da pressão e da temperatura. E aí pode ser que elas explodam, porque não vai ter mais para onde o gás sair. E o intestino, os orifícios delas, né, ficam travados, porque ela tá morta. Então o gás ele fica acumulado dentro. Então às vezes pode ser que você vai lá fazer uma necrópsia, você vai cortar um pedaço da baleia, quando você corta o pedaço da baleia, ela explode, né? Então sim, é comum. Aliás, acontece, mas não é uma coisa que toda baleia que encalha vai explodir, mas sim, os vídeos do YouTube, a maioria deles são vídeos verdadeiros. Você vê lá, a pessoa vai tentar fazer uma necrópsia e ela acaba explodindo porque ela já está toda inchada, cheia de gases por conta da decomposição. E isso é perigoso, assim, para a pessoa que vai fazer a necrópsia? Com certeza. Sim, a gente está falando de animal grande e doente, decomposto. Então, por isso que a gente fala, né, que você não pode jamais encostar numa baleia se você não tiver com EPIs, tá bom? Então, assim, as pessoas ficam muito curiosas quando elas veem cálices, né? Elas tendem a circular a baleia. Às vezes a pessoa quer subir na baleia ou quer tirar um pedaço da pele, quer tirar um pedaço do óleo, né? Da gordura, que as pessoas têm vários mitos, né? Que isso aqui é afrodisíaco, enfim. Então, não encostem numa baleia, viva ou morta, não encostem nela. Se ela estiver viva, você pode passar doenças para elas e elas podem passar doenças para a gente.
Então, não encostem. Se elas estiverem mortas, elas estão em decomposição, também pode ser problema para vocês. E elas podem explodir, mas a chance de você estar passando por uma baleia ela explodir é bem pequena, tá? Geralmente ela vai precisar de um estímulo para ela poder explodir. Então, sim, tem que estar com EPI, tem que estar protegido, porque é bem perigoso. Então, só realmente quem é capacitado para poder agir com uma baleia morta, mexer numa baleia morta. Achei esse um bom argumento de educação ambiental para ensinar pessoas a não fazerem churrasco de baleia. Achei bom. E eu queria perguntar, assim, se tem outra coisa que eu li. Joana, deixa eu só terminar essa perguntinha, daí a gente já responde a sua, tá? Se baleias... É verdade que baleias não morrem de câncer. Animais grandes, no geral, mamíferos grandes, no geral, não morrem de câncer. Isso era verdade. Infelizmente, eu não sei te responder. Nunca ouvi falar nisso. Não vou saber te responder. Mas se você quiser, me manda essa pergunta que eu vou perguntar aos veterinários. E aí eu posso te responder depois. Mas aí eu vou precisar consultar os veterinários, tá bom? Eu não vou saber te responder, não. Fechado. Mas me manda mesmo a pergunta para eu não esquecer. Tranquilo, eu mando sim. Isso é verdade. É verdade? É verdade. Bruna, explica pra mim por que é verdade. Então, eu não sei bem, mas eu sei que tem um grupo de pesquisa aqui na minha faculdade que eles estão desenvolvendo uma linha de pesquisa assim. Eu tenho uma professora que ela trabalha com genética molecular e existe um mecanismo evolutivo que os cetáceos de grande porte desenvolveram. Assim, não sei qual é, porque genética nem de longe é o que eu entendo, eu sou mais da fofofauna mesmo, da ecologia, mas até hoje é bem raro, se não, nunca encontraram esses animais com câncer. Já é mais comum encontrarem morbilivírus, né? Coisas virais, parasitárias assim, mas casos de câncer até então nunca foi registrado. Se for registrado, nunca chegou até a gente. Mas já, assim, quem sabe no futuro, quando minha professora começar a publicar os trabalhos, eu mando para vocês. Nossa, por favor, Bru, que isso me deixa muito encucada. Que loucura, que maneiro. E a última pergunta, Isa. Obrigada, viu, Bru? E a última pergunta que eu tenho é que, na verdade, assim, é uma pergunta, assim, onde é que ficam, assim, onde é que os locais, quais são os locais da costa brasileira em que é mais provável a gente ver baleias e por quê? Assim, no caso das jubartes, né, que são as especialidades do projeto. Isso. As jubartes, elas estão espalhadas na costa praticamente todas, né? Elas têm alguns registros de encalhes no sul e no norte, mas basicamente do Rio de Janeiro ao Ceará, no Rio Grande do Norte, naquela região, elas aparecem, elas já estão sendo vistas anualmente, tá? Mas a possibilidade maior de avistá-las é na costa da Bahia, a partir de Abrolhos para cima. Por quê? As baleias jubarte, elas são animais de águas relativamente rasas. Quando eu falo águas relativamente rasas, é até os 500, 700 metros, né? E aí, essa área, geograficamente, essa parte funda, ela fica mais curta. Aliás, essa parte rasa, né? Ela fica mais curta na costa da Bahia. Então, na costa da Bahia, o fundo ele chega mais rápido, né? Então, é como se elas tivessem menos espaço, porque elas evitam as áreas mais profundas, de 2.000, 3.000, 4.000 metros. Elas vão estar nas áreas mais rasas, menos de 1.000 metros. Então, essas áreas mais rasas, na Bahia, elas estão bem próximas, elas são mais curtas. Se você olhar no mapa, você vai ver que ali tem uma região bem azul, na parte do mar, tem uma região azul escura e uma região azul clara. Se você for acompanhando, quando chega na Bahia, a azul clara é bem estreitazinha, né? Porque a parte rasa ela é menor. Então, as baleias é como se elas tivessem menos espaço para se espalharem na costa da Bahia. Então, elas estão bem mais próximas da costa do que nas outras regiões. Então, a Bahia é o local ideal. Aliás, Espírito Santo, norte do Espírito Santo e Bahia, especialmente norte do Espírito Santo e sul da Bahia. É o local onde a gente tem uma quantidade maior de baleias concentradas, né? Porque essa área rasa, ela é mais próxima do continente. Interessante, achar que tinha alguma coisa a ver com, sei lá, latitude. Enfim, a Joana perguntou se você tem algum... Se ela sabe, se você sabe, né, no caso, de algum hábito diferente ou até estranho das baleias. Uma curiosidade, assim. Eu acho que uma curiosidade, uma das mais legais sobre as baleias jubartes é que elas são animais altruístas. Elas são animais que já foram registradas, né, ajudando outras espécies, né, principalmente protegendo de predadores.
Porque como ela é um animal muito... Eu não sei se vocês já viram, mas tem imagens incríveis de, por exemplo, focas, né, nas nadadeiras peitorais da baleia jubarte. Então, a baleia pegou uma foca, levantou ela para elas não serem predadas. Então, tem vários registros diferentes. Inclusive, um registro com o ser humano. Tem uma bióloga que ela trabalhou, eu não lembro o nome dela, ela trabalha há muitos anos com as baleias, jubarte, então ela tem o hábito já de mergulhar com esses animais. E aí, um belo dia, ela estava mergulhando com as baleias e ela percebeu que a baleia estava inquieta, estava encostando na mulher. E isso nunca tinha acontecido em anos de trabalho que ela tinha. E aí, a baleia estava encostando mesmo. Ela estava até com medo já. E aí, ela acabou saindo da água. E quando ela saiu da água, ela viu que tinha um tubarão-tigre próximo dela. Então, possivelmente, a baleia estava protegendo um animal indefeso menor do que ela, né? De um possível predador. Então, elas têm esse hábito altruísta de poder proteger outras espécies. Tem registros com focas e tem registro de outras espécies de baleias também, que as jubartes estão ali ajudando, né, a proteger de predadores, principalmente de orcas e tubarões. Então, é muito louco. Não são muitos registros, mas já tem alguns que demonstram esse hábito que ela tem altruísta. A gente não sabe se realmente é um hábito altruísta, se simplesmente, nossa, elas são tão legais, tão fofas, tão carinhosas, e estão aí se preocupando com animais indefesos. A gente não pode exatamente afirmar que é isso, mas que ela tem o hábito de proteger animais de predadores, elas têm. Então, eu acho que é uma das coisas mais interessantes, né, da gente ver elas fazendo. Né? A Bruna mandou o artigo sobre a notícia do... Quando a gente estava falando dos assuntos de câncer. Teve uma galera que entrou agora, não sei se vocês estavam acompanhando o papo, começou às 7 horas, né? Mas a gente está na parte de perguntas, então se vocês quiserem fazer algumas perguntas sobre baleias, agora é a hora. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, que eu acho que com esse monte de explicação eu tô tipo, agora eu sou bióloga de baleias, e é isso aí. E pode liberar... Vão conhecer os espaços para saberem mais. E se quiserem ligar o microfone para perguntar, agora tá livre mesmo. Tchan, 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 tchan. Embasbacada, essa é uma palavra que eu nunca tinha visto. Embasbacada. Alexia. Foi Alexia, né? Embasbacada. Deixa eu ver o que mais vocês escreveram. O Wander falou que a Abrolhos é lindo mesmo. É maravilhoso. É incrível. E você ir lá com as baleias é perfeito. Às vezes até mergulhando você consegue ouvir o canto delas, porque é uma área de reprodução, né? Então você tá lá mergulhando, olhando os corais e ouvindo as baleias. Então é um lugar bem Isso, agora que você falou de abençoado. Abrolhos, me veio mais uma pergunta. Gente, a Bruna tá liberando vários artigos legais, tá? Se alguém quiser conferir. Bru, depois você me fala se você tá no grupo do chat, que você liberar isso daí lá no chat fica bem baroto, bem da hora. Isa, eu ia te perguntar se esse turismo que a gente faz, é uma pergunta até que eu tenho, se esse ecoturismo, né, que dá pra pensar assim, ele impacta, tipo, no comportamento das baleias, nos hábitos das baleias no geral, porque ainda assim que seja todo um esquema de 100 metros de distância e tudo mais, sei lá, de repente vai que elas olham e falam, pô, aqui tem sempre um bicho bem grande, assim, tenho medo, vou embora. Sei lá, vai que... Sim, pode acontecer, sim. A gente tem, inclusive, um estudo, uma linha de pesquisa que a gente tem, chama Ponto Fixo, que é desenvolvida basicamente em Abrolhos, na ilha, se eu não me engano, é na Ilha Santa Bárbara, que é a mais alta. E aí a gente coloca um teodolito, que é um instrumento que você consegue, que ele tem uma lente, você consegue ver as baleias, e aí você faz um cálculo que você consegue saber a distância que você está da baleia no final. Mas aí você consegue observar a baleia. E uma das principais atividades do Ponto Fixo é que você pode ver, às vezes você está acompanhando um grupo, às vezes você está há horas acompanhando aquele grupo, e aí você vê a embarcação chegando e você vê a reação do grupo, né, com aquela embarcação. Tanto a pessoa o pesquisador que vai estar na embarcação, ele pode ver se a baleia está mudando de comportamento desde que ele avistou a baleia pela primeira vez, e do ponto fixo a gente consegue fazer isso sem nenhuma interferência, zero interferência. A gente está em terra e vai conseguir observar as baleias. Então a gente vê sim que às vezes elas mudam de comportamento, nem que sejam aproximar do barco. Então, às vezes, no mínimo, ela vai lá aproximar do barco, mas às vezes acontece de longe, você tá vendo ela saltando, você tá vendo ela batendo na nadadeira, você tá vendo ela batendo cabeça, e quando você aproxima, ela para, ou o contrário, às vezes você tá vendo de longe, demorou 40 minutos a chegar naquela baleia que você já tava vendo de longe, ela tava só borrifando, só respirando,
e aí quando você aproxima, você vê que ela começa a se mostrar, ela começa a bater na nadadeira, saltar, fazer as coisas, chegar perto do barco. Então, tanto tem dela tá fazendo nada e começar a fazer alguma coisa quando o barco chega, porque ela pode estar curiosa, ou ela pode estar também querendo ameaçar o barco, né? Saltar para poder mostrar que ela é grande e mandar o barco embora. Pode ser também, a gente não tem como saber exatamente o que elas estão pensando. Mas sim, acontece sim delas mudarem o hábito, o comportamento, inclusive acontece delas irem embora mesmo. Elas podem ficar até meia hora mais ou menos, né, sem respirar. Então, às vezes acontece de longe, porque a gente acha ela através do borrifo, né? Ela sobe para respirar, solta o borrifo, lembrando que o borrifo não é água, né? O borrifo é o ar que sai do pulmão dela. Como é um ar muito quente, quando ele chega na superfície, ele condensa, então você consegue ver aquela cortinazinha de vapor. Então, de longe a gente tá vendo. E às vezes você tá vendo só o borrifo, você não tá vendo mais nada. E às vezes você tá vendo o borrifo e a gente conta o intervalo. Então, antes de aproximar da baleia, a gente tá a, sei lá, milhas e milhas de chegar na baleia. Então, eu tenho, sei lá, meia hora ainda para conseguir chegar na baleia porque ela tá muito longe. Mas aí eu já vou contando o intervalo. Então, às vezes você vê que ela tá mergulhando de 5 em 5 minutos. Mas aí você aproxima, ela mergulha 15, por exemplo, ou 20. Então, ela mergulha, fica embaixo, ó, nadando mais longe que ela puder e vai sair lá longe. Então, acontece. Isso é muito de grupo para grupo. Às vezes as baleias estão receptivas, às vezes elas não estão. Então, acontece sim de elas alterarem o comportamento. E também acontece de elas não mudarem absolutamente nada. Do jeito que ela estava antes, ela estava durante e ela estava depois, quando a gente saiu. Então, é muito de grupo a cada grupo, assim. É muito difícil de... Não tem um geral, assim, sabe? É de grupo para grupo. Ó, o Danton perguntou há quanto tempo você participa do projeto e qual foi a experiência mais incrível que você já vivenciou? Ai, muitas. Eu estou envolvida com o projeto desde 2016, que é quando eu estagiei. E aí o estágio já foi aquela realização de sonho, né? Então, para mim, praticamente tudo que eu vivi no estágio foi assim, meu Deus, eu estou no paraíso, né? Porque a primeira vez, na verdade, a primeira vez que eu vi uma baleia de Bart não foi no estágio, mas a primeira saída que a gente fez foi uma saída muito linda, as baleias eram uma dupla, e aí a gente tava todo mundo naquela emoção, né? Foi uma saída só com os estagiários, então a equipe e os estagiários. Então a gente saiu para ver as baleias e aí foi aquela coisa, né? Era uma dupla e elas estavam fazendo muitos comportamentos, então elas saltaram, bateram cabeça, bateram nadadeira, bateram cauda. Ela passar, imagina na nossa primeira saída, né? A baleia ela chegou assim muito perto do barco e aí ela veio nadando perto do barco e depois ela desceu de barriga para cima, assim. Então a gente viu o brancão da barriga dela, ela desceu, ela passou por baixo do barco de barriga para cima, assim, como se estivesse olhando mesmo o barco. Então é muito emocionante para quem ainda não viu. Para quem viu ainda é, né? E para quem ainda não viu também é incrível. E eu já vi, até esse ano, em 2019, eu vi um dos grupos mais incríveis, que foi um grupo competitivo, né? Então, são vários machos tentando chegar na fêmea, então eles são muito agressivos, o que quer dizer que a gente consegue ver quase todos os comportamentos que eles sabem fazer no mesmo grupo. Então, foi muito incrível. As baleias estavam chegando, como é um grupo competitivo, ou seja, os machos, eles estão muito preocupados em reproduzir. Eles geralmente não ligam muito para o barco, então eles chegavam muito perto do barco e estavam lá saltando, batendo cabeça, se jogando um no outro, expondo o peitoral, fazendo todos os comportamentos que eles fazem. E eu até vi um comportamento que eu nunca tinha visto, que é um comportamento que é como se ela estivesse saindo da água e depois voltando de costas. Não tem nenhum nome para esse comportamento, mas acho que quando a gente trabalha com baleias, praticamente todos os momentos são momentos que a gente não esquece. Assim. É claro que tem aqueles momentos que as baleias elas não estão muito nem aí, né? Então elas estão subindo, respira, volta, respira, vai embora, some. Então nem sempre é super, né, exciting, assim, mas às vezes mas a maioria das vezes é incrível. Então eu estou envolvida com o projeto desde 2016 e felizmente, já vivi muitas experiências, assim, muito boas. E experiências sem as baleias também, né? Por exemplo, quando eu estagiei, eu recebi a escola que eu estudei. Então, quando eu estava estagiando, eu fiz uma palestra para os meus professores do ensino fundamental. Então, para mim foi muito lindo. Minha mãe estava, minha família estava, então foi bem bonito também de viver. Então, são muitos momentos. As baleias proporcionam muitas coisas para as pessoas. As pessoas costumam ser bem apaixonadas por elas, as que trabalham com elas. Ó, a Tatá fez uma pergunta. Fez uma pergunta não, né? Ela disse que ano passado ela foi em Abrolhos para fazer mergulho na temporada de baleias e ela disse que deu para escutá-las em mergulho. Nossa, deve ser bem maneiro, hein? Quero fazer isso um dia. Olha esse privilégio, né? Que privilégio. Ó, a Morgana, inclusive, fez uma pergunta relacionada a isso. Ela perguntou, e sem fazer parte do projeto, como é que se consegue mergulhar com baleias? No Brasil não pode, tá? No Brasil é crime mergulhar com as baleias. O IBAMA suspendeu. Só pode
a equipe do projeto, e não é todo mundo. Eu, por exemplo, não posso mergulhar com as baleias, infelizmente, tá? Então, é uma parte da equipe que faz as imagens subaquáticas que que tem autorização legal, né, para poder fazer o mergulho, né? Inclusive, um dos nossos fundadores, Henrico Marcovaldi, que é um dos nossos fundadores, geralmente a maioria das imagens que você vê, imagem sub de baleia no Brasil, é ele que faz, porque são pouquíssimas pessoas que têm autorização para fazer. Então, no Brasil não dá para mergulhar, mas existem vários lugares do mundo que você pode fazer turismo de mergulho com baleias. Um dos mais famosos é Tonga, que é uma ilha próxima à Nova Zelândia, em que as pessoas mergulham para poder fazer. Mas, assim, ir para a Nova Zelândia é longe, né? Mas eu acho que na América do Norte dá para fazer também. Se eu não me engano, no Havaí dá para fazer a atividade de mergulho. Mas no Brasil não pode, tá? Só se você for pesquisador e tiver uma autorização do IBAMA. Que no caso o balejo de Barty tem, mas como eu falei, não é todo mundo do balejo de Barty. A gente não pode simplesmente, só porque a gente trabalha no balejo de Barty, entrar na água com a baleia. A gente não faz isso. Bom? Ó, gente, deixa eu avisar, a gente já tem as últimas 2 perguntas e depois disso a gente vai encerrar, porque senão a gente vai estender muito tempo, sabe? E, enfim. Aí hoje eu tô um pouco apertada, não vou poder ficar muito tempo, foi mal. Ó, a Luísa fez uma pergunta sobre. Ela queria saber se as baleias são microchipadas. Ah, tá. Microchipadas e se vocês acompanham algumas constantemente. A gente não faz isso, a gente não microchipa as baleias. A nossa forma de acompanhar as baleias é através da fotoidentificação. Porque quando as baleias mergulham, que elas mostram a nadadeira caudal, a parte de baixo, a parte ventral da nadadeira caudal, é como se fosse uma impressão digital, né? Elas não se repetem. Né? Por exemplo, a franca, você identifica cada uma pela cabeça, né? Pelo formato dos calos e etc. A baleia de Barty não, a baleia de Barty é pela cauda, pela parte de baixo da cauda, e aí elas não se repetem, então elas podem ser todas pretas, pode ser toda preta ou toda branca, ou meio a meio, mas elas sempre vão ter cicatrizes, formatos, marcas e pigmentação diferente. Então, a nossa forma de conhecer as baleias e saber quais são as que já vieram e quais as que não vieram ainda é através da fotoidentificação. Mas existem pesquisas, sim, feitas com microchip. Inclusive, tem até um site que eu posso tentar encontrar para vocês, que é um site que mostra o movimento de algumas baleias de Barty que foram microchipadas em tempo real. Você consegue ver elas se mexendo pelo satélite. Então, eu posso tentar achar esse link também. Me lembra, por favor, Mayumi, eu posso tentar achar esse link para passar para vocês também, para vocês verem. Então, elas são microchipadas, mas não é a gente que faz isso. Outros pesquisadores de outras populações, de outros lugares do mundo, até da população brasileira também, mas através de outros pesquisadores, são a gente. Então, vamos para a última pergunta, que a Isa fez. Ela perguntou se o IBJ já fez algum registro de encalhe de jubarte nesse ano. Camila, eu acho que não. Deixa só eu checar, me dá um minuto para ver se alguém me responde. Perguntar aqui aos veterinários. Mas até onde eu sei, não. Tá. Bom, eu perguntei, eu posso repassar para a Mayumi depois, e aí vocês compartilham a informação. Porque pode ser que demore para eu ter uma resposta, tá bom? Mas até onde eu sei, não. Mas eu vou ter certeza, tá bom? Antes de confirmar a resposta para vocês. O que mais? Ela disse que em Santa Catarina eles tiveram o primeiro encalhe de baleia, suponho eu, no dia 10 desse mês. Sim, podemos compartilhar com você. Pode compartilhar, Camila. Se quiser desmutar o microfone para contar um pouquinho pra gente também, ia ser bem bacana. Vocês tiveram um encalhe de baleia de Barty. Foi isso, Camila? Então a equipe deve estar sabendo. Os veterinários devem estar sabendo. Eu que tô por fora. Mas se tem esse registro, se existe o registro, os veterinários devem saber já. Mas claro que a gente vai querer, sim, compartilhar a informação. Com certeza. Eu vou até falar com o pessoal da equipe do encalhe para eles entrarem em contato, tá bom? Mas eu imagino que já existe essa ponte. Eu que estou por fora, porque minha parte é a parte da educação, né? Então a gente setoriza muito, né, a informação. Mas obrigada, Cami. Eu acho que eu vou falar com o pessoal, mas eles já devem saber. Imagino que já tem essa informação. Mas eu que estou por fora. Não foi divulgado nas redes sociais. Tá. Eu vou falar com eles. Possa ser que ainda não saibam. Tá bom. Obrigada, Camila. Eu vou falar. Obrigada mesmo pela informação. Vou passar para eles.
Camila, ela botou o e-mail dela, que eu não sei se você tava aqui, né? Deixa eu copiar aqui, eu vou achar. Tá, acha isso, senão eu digito de novo. Achei. Ó, o Danton fez mais uma pergunta. Ai, gente, vocês não acabam com a minha aula, mas tudo bem. O que eu não faço pra vocês, não é mesmo? Ó, o Danton fez mais uma pergunta e eu tenho mais uma também. Se ela perguntou se as manchas de óleo que apareceram na costa brasileira prejudicaram muito o trabalho de vocês e como vocês atuaram para proteger as baleias durante esse período. Então, felizmente, quando as manchas chegaram, as baleias já estavam indo embora. Então, a gente não teve nenhum registro de baleia de Bart atingida pelas manchas, né? Porque as baleias de Bart, elas ficam de julho a outubro. Se eu não me engano, o primeiro caso foi no final de agosto, começo de setembro, no norte do Nordeste, né? Mais para o norte. As baleias de Bart, elas estão mais concentradas no sul do Nordeste, que é o sul da Bahia. Então, quando as manchas de óleo começaram a chegar na Bahia, no sul da Bahia, as baleias de Bart já não estavam mais aqui na Bahia, elas já estavam em caminho para a região subaquática. Então, a gente não teve registro de baleia de Bart com interação com o óleo. Então, felizmente, elas já tinham ido embora quando o problema do óleo começou. A gente teve alguns registros de pequenos cetáceos, né? Que aí eu não vou saber explanar muito sobre, mas eu sei que alguns pequenos cetáceos foram registrados envolvidos com as manchas, mas as baleias de Bart não. Bom? Ó, eu tenho mais uma perguntinha e a Camila ainda explicou um pouquinho da baleia que encalhou lá em Santa Catarina. Ela era um indivíduo de quase 8 metros e bastante decomposto já. Última perguntinha, Isa, para você. Eu não sei se, tipo, Obrigada, Camila. Desculpa, a gente estava conversando assim, com o pessoal do Instituto Gremar, não sei se você conhece, a Renata Cosme, inclusive fez pergunta para você aqui. Ela trabalhava no Instituto, foi ela que foi a convidada, né, para falar um pouquinho do Instituto pra gente. E assim, eles trabalham com o processo de resgate e reabilitação de animais marinhos, né, que vão lá, eles fazem reabilitação para devolver o animal pro meio ambiente, né, pro ecossistema dele. E aí eu quero saber se, tipo, existe isso em questão de baleias, de vocês, tipo, sei lá, uma baleia que perdeu uma parte da nadadeira e não sabe mais nadar, e vocês têm um processo de reabilitação das baleias. Não tem isso no Brasil, né? Mas tem fora do mundo? Não, para baleias, para grandes cetáceos, até onde eu sei, não, porque são animais que são muito difíceis de transportar. Não tem como você pegar uma baleia de Bart que encalhou doente ou que encalhou machucada e aí levar para um tanque para você poder reabilitar. Não dá para fazer isso com as grandes baleias. A gente está falando de 30, 40, 50 toneladas. Então, são animais que você não tem como mexer nele. O que você pode fazer, o que a gente tenta fazer é dar a maior, se for um animal que aparentemente vai sobreviver, você dá as condições para ele sobreviver até ser possível devolver ele para a água. É o que dá para fazer, não dá para reabilitar um grande cetáceo. Pequenos cetáceos dá, mas também é difícil, porque os golfinhos, eles tendem a ser muito estressados, né? Então, são animais que fora do ambiente, eles morrem de estresse assim mesmo, eles não têm muita condição de ficar. Então, às vezes, tem um animal que, às vezes, ele até poderia ser reabilitado, mas é arriscado você fazer o transporte, levar para um tanque, etc., porque possa ser que ele não sobreviva pelo estresse, né? Não é nem pela enfermidade, mas pelo estresse do processo. Então, é muito difícil falar isso dos cetáceos. Tem algumas espécies que dá certo, mas para os grandes cetáceos, não. Pelo menos até onde eu sei, ninguém faz isso, não. Perfeito, Isa. Muito obrigada. Gente, eu acho que deu, né? Por hoje foi bastante conversa, 1h40 de papo. Eu tô talvez um pouco atrasada pra minha aula, vou morrer aqui, mas tá Eu tudo falo certo. bastante, né? Eu sei. Não, mas assim que é bom mesmo. Foi bem explicadinho, nossa, foi incrível, sensacional, você é maravilhosa e parabéns de verdade pelo seu trabalho, parabéns pro Instituto, faz um trabalho incrível, sensacional. E foi muito bacana mesmo, a galera toda elogiando. Acho que a gente teve a recorde de audiência hoje, também nunca vi entrar tanta gente assim. Quero todo mundo assim nos meus papos, viu? Vou cobrar vocês. Enfim, galera, muito obrigada por aparecer. Queria agradecer vocês também. Isa, pode agradecer, suas palavrinhas finais. Discurso. Tá, então eu queria agradecer o pessoal da Quarentena, a Mayumi, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. O convite não foi diretamente a mim, né? O convite foi ao projeto, mas aí chegou em mim. Fiquei muito feliz de poder repassar a informação, né? Ainda mais que a gente está com centros de visitantes fechados, então eu estou, né,
com sede de poder falar com as pessoas, que a gente não está fazendo isso. Então, fico muito feliz de vocês terem entrado, de vocês terem feito suas perguntas, né? Peço que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, @Projeto Baleias de Bart, tanto no Facebook quanto no Instagram. Acho que no Twitter e Baleias de Bart, provavelmente, mas a gente está nas redes, né? Sigam, acompanhem. Quando os nossos centros reabrirem, vão visitar. A gente tem um centro em Vitória, a gente tem um centro em Praia do Forte, e a gente tem o turismo, que é de julho a outubro, tem vários pontos da Bahia, vários pontos do país, onde vocês podem visitar, fazer um passeio para poder verem as baleias de Bart, que acaba sendo uma ferramenta de conservação também, então tem formas de contribuir. Fiquem atentos que o edital já vai sair, tá? Para quem tiver interesse de fazer o estágio curricular obrigatório. Acho que é isso, né? E pensem no consumo de vocês, que o consumo é muito importante para a conservação. Pensem 2 vezes em tudo que vocês vão fazer, tudo que vocês vão consumir, porque não dá para fazer conservação se a gente estiver, né, consumindo adoidado, porque aí não tem planeta que aguente, tá bom? Acho que é isso. Perfeito. Muito obrigada, cara. Foi maravilhoso. Eu vou te agradecer imensamente, assim, pelo resto da vida, porque... sim, adoro papos que se educam, sério. Incrível, sensacional. Maravilhoso. Galera, por hoje é isso. O pessoal gostou bastante. Enfim, ajudem lá depois que a quarentena acabar. Bora de turismo por lá. E, enfim, gente, muito obrigada mesmo. Eu vou mandar a programação, quem não tá no grupo do WhatsApp também, eu vou mandar no Instagram a programação dessa semana. No Instagram da Quarentena vocês conseguem acompanhar também os papos dessa semana, vai ter muito papo legal, inclusive com o Projeto Albatroz, que também é um dos patrocinados pela Petrobras. Sim. Quem que vai falar? Quem que vai falar do Projeto Albatroz? Putz, é a galera da Juventude Albatroz. Calma aí que eu esqueci o nome dela, gente. É muito nome, calma. Deixa eu ver aqui. Thaís, será? É, a Thaís. Eu acho que é a Thaís mesmo. É a Thaís mesmo. É a Thaís, exatamente ela. Legal. Vê se aparece também, eu vou gostar de falar contigo. Enfim, galera, é isso. Vou olhar a programação. Fechou. Muito obrigada de novo e... Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Beijos.